Bem, obrigada, Protásio. Boa tarde a todos. Prazer enorme. Esse é um almoço de encerramento, de comemoração do nosso primeiro filho, que é o Fórum de Sustentabilidade do Rio, que na verdade é um fórum perene. E, Rai, passa aqui para mim, por favor. A gente está encerrando, então, 2 dias de grande sucesso, casa absolutamente lotada. E, basicamente, a gente conseguiu fazer valer o trabalho do ministro Reis Veloso de 5 anos. Mais de 5 anos. Na verdade, ele publicou 10 livros com o tema Favela é Cidade. E é esse tema que a gente está levando adiante. Nós, um grupo criado pelo ministro Reis Veloso, e eu costumo dizer que para a gente conseguir chegar numa metrópole resiliente, a gente precisa uma corrida de revezamento. Na verdade, a gente vai passando o bastão sem deixar o bastão cair. O pacto, quando a gente for ver, na verdade, pode passar. Por que do pacto? Eu, ao longo de 8 anos, no governo, percebi milhões de ações individuais maravilhosas, mas que não se fortaleciam, não se integravam. E pior do que não ter, principalmente para a favela, é ter e descontinuar. Isso gera muita desesperança. Então, o objetivo era conectar, integrar, para gerar uma cidade mais inclusiva, aproveitando o momento olímpico e o amor que o mundo inteiro tem pelo Rio. Então, a gente criou o Pacto do Rio por uma cidade integrada. Mas depois, a gente cresceu aqui na Casa do Protásio e virou o Pacto do Rio por uma metrópole sustentável. Isso tudo vem do ministro Reis Veloso, de 5 anos, que escolheu, ao longo de um longo processo, 12 heróis, como ele chama, 12 heróis das favelas. Eu, depois que saí do IPP, que eu tinha um programa UPP Social, de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social das Favelas, eu não tinha mais estrutura para trabalhar com as 30 favelas pacificadas. Então, a gente teve que escolher 2 desses 12 heróis para continuar o trabalho, que é o Robson e o André, que estão ali no fundo, junto com a galera toda que eles articularam para estar aqui junto com a gente. E o Robson teve uma fala ontem no Fórum de Sustentabilidade que foi aplaudido de pé por todo o auditório. A gente não teve condição de trazer aqui, porque a internet não permitiu, mas assim, ele fala sobre a reciclagem do ser humano. Ele é um egresso do tráfico e trouxe aqui outro iluminado, que é o Badejo, que tem um projeto de transformar lixo úmido em tijolo de habitação social. Tudo isso foi mostrado no fórum. Foram 6 painéis interligados para a gente chegar num processo de construção coletiva, porque a gente não quer encontrar culpados, para a gente não estar chegando à véspera das Olimpíadas numa situação muito pior do que a gente gostaria quando a gente começou lá atrás, Júlio, Pedro Paulo. Eu lembro uma das fotos, eu falando no Rio Investors Day, a gente anunciando 3 upgrades, chamando o mercado para vir, e a gente realmente esperava estar numa situação melhor, mas nem tudo está perdido. Muita coisa foi construída e a gente precisa resgatar tudo isso, inclusive esses 5 anos de trabalho, Então, assim, tem muita coisa para resgatar. Então, o Fórum de Sustentabilidade do Rio, na verdade, saiu, então, da prefeitura. Eu criei essa startup de cidadãos, que eu anunciei no fórum, que é o Cariocas em Ação, para conduzir esse projeto que não podia ser de dentro da prefeitura, porque, na verdade, então a gente ampliou aqui. Aí a gente tem o Niki, que é o presidente do PNUD, Casa da ONU, aqui com o Pedro Spadali, o Rômulo, que foi nosso parceiro do Centro Rio Mais, para fazer o painel da Casa da ONU aqui no fórum. E o que é o Pacto do Rio? É uma PPP 6.
É uma parceria público-privada que tem que envolver 6 stakeholders. Em geral, as pessoas falam, o público-privado e a sociedade civil. Não basta, porque a população não se sente representada por nenhum dos outros 5 poderes. E a gente precisa de todos. Então, a gente precisa fortemente, isso veio da minha experiência prática no IPP, de fazer parcerias privadas participativas. Se não partir da base da população, então a gente quer colocar esse círculo para gerar. Se não partir da população e se não voltar para a população ter controle social sobre o que é feito, não vai ser sustentável. Então, na verdade, é um jogo de ganha-ganha, de soma positiva, que todo mundo tem o que oferecer e o que ganhar com esta troca. Então, nosso objetivo é colocar essa mandala para gerar um choque de eficiência com o movimento bottom-up, junto com o movimento top-down, e a gente está com o Nadal lá, que é o fundo da ONU para a população, que é o nosso grande parceiro para a gente conseguir criar esse estatuto e incubar esses cariocas em ação. Então, o bottom-up e o top-down, exigindo um choque de eficiência no sistema para melhorar a prestação de serviço do setor público, para melhorar os investimentos sociais do setor privado, para ativar as ONGs locais e para ter o setor de pesquisa avaliando tudo que está sendo feito. Então, é muito importante, eu brinco que é construir álbum de figurinha, preencher a mandala dos 6 poderes, para a gente conseguir ter sucesso em desafios complexos, tais como a incorporação das favelas à cidade, tais como a limpeza da Baía de Guarabaras, tais como a revitalização do mercado financeiro do Rio como uma força gigantesca, potencial de finanças verdes, com mercados seguros e resseguros. Então, a gente tratou de tudo isso no fórum. Quem somos? Somos os cariocas doidões, como diz o Protásio, que nos hospedou aqui para fazer esse movimento viral, e um grupo de instituições que está aqui espalhada e que abraçaram o projeto enquanto sociedade civil. Então, a gente é um conjunto de pessoas, e de empresas que conseguiu financiar uma carteira de projetos que eu não vou passar aqui. Pode passar. Então, Cariocas em Ação é a nossa startup de cidadãos. Eu sou presidente, a Viviane Mosé é vice-presidente. A gente tem 5 diretores, inclusive o Salibi, que é o último, que é o engravatado que chegou, era meu sócio do banco, para fazer uma coisa mais financeira para essa área social dos doidões. E a gente tem 6 produtos. Então, tem aí na mesinha de vocês a proposta do fundo. Eu não quero criar uma nova ONG. É muito ruim ser ONG no Brasil, prestar contas no Brasil. Eu fico na dúvida se é mais caro pagar imposto ou prestar conta. E eu prefiro pagar imposto. Então, eu vou, na verdade, fazer uma limitada e não uma ONG. Eu não quero criar mais uma ONG. A gente vai criar um fundo, tá certo? E a gente vai criar um fundo para entregar um centro de resiliência, que é a institucionalização do pacto. Então, o meu combinado com o Protásio a gente está levantando um fundo de 1 ano para estruturar o Centro de Resiliência Metropolitana, que a gente quer criar um endowment fund para ser aqui na associação comercial o depositário desses acordos que a gente está criando. Então, o Protásio já colocou o Haroldo para fiscalizar o Guido e o Firmino e todo mundo que está trabalhando junto para a disposição da Baía de Guanabara, para a gente ter esse controle social. Então, o Protásio pegou essa bandeira. Na verdade, eu peguei um pouco do ministro Reis Veloso, como é que fala que passa assim na maratona? O bastão. O bastão do ministro, peguei o bastão, estou passando o bastão para o Protásio para garantir que a gente consiga implantar todos esses produtos aí. A gente conseguiu fazer o projeto de piloto de Manguinhos, financiado, enfim, por um conjunto de parceiros, está aqui a Uniswan, tudo mais. E aí, só para fechar, então, tiveram 6 painéis interligados. A gente tem um cronograma de entregas. O Protásio já está aqui me expulsando. Não, então tá bom. Então, assim, a gente tem uma agenda bem consequente.
A gente vai lançar em agosto, em agosto a gente começa o trabalho com os agentes de cidadania de Manguinhos. Então, a gente vai lançar, não sei se em 1º de agosto tem Olimpíada ou setembro, esse fundo de resiliência, com prazo máximo de 2 anos, para deixar o centro de resiliência lá em junho de 2017. E isso, na verdade, é um passo a passo para o Protásio conseguir hospedar aqui em 2019 a Câmara Internacional de Comércio e levar para as outras associações comerciais. Já tem o Eduardo Ataíde aqui da Bahia já comprado na ideia, dentre outros, do papel das associações comerciais de serem as guardiãs desses acordos que a gente está criando.